Olá, bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para meditar na Palavra de Deus em Romanos 8:1, que nos diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você com certeza já ouviu falar em Deus, na presença de Deus, no Espírito de Deus. Mas seria o homem capaz de conhecer a Deus? A Bíblia nos relata que desde o início Deus quer se relacionar conosco. Primeiro, Deus se revela por meio de suas obras, se revela através da natureza, nos dando a consciência de sua existência. Salmo 19:1 vai relatar essa existência de Deus. Que os céus e a terra proclamam a vossa glória. Deus que fez a natureza, Deus que fez todas as coisas existentes, e podemos observar isso em sua criação. Deus se revelando conosco. Depois Deus se revela conosco através da sua palavra. Deus deixa a sua palavra como ensinamento para nós. Depois também Deus vai se revelar a nós através de seu Filho Jesus, que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Chamamos isso de revelação geral e revelação especial de Deus. Logo, você pode sentir a existência de Deus. Se não fosse assim, nós, por nós mesmos, não conheceríamos a Deus. É Deus quem nos dá essa consciência, dessa revelação dele para a nossa vida. Perceba que o tempo todo Deus tentando se relacionar conosco. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que antes nós estávamos separados de Deus, ou seja, o pecado que habitava entre nós nos separava de Deus. E então Deus, no seu amor incondicional, Ele nos manda o seu Filho Jesus para que nós possamos ter a graça de Deus na nossa vida. Uma vez que estamos em Cristo, já não há mais condenação, porque onde abundava o pecado, agora abunda a graça de Deus na nossa vida. Mas estamos vivendo em uma sociedade que tudo pode, que anda segundo a carne muitas vezes. Muitas pessoas, nessa angústia de felicidade, de buscar a felicidade, faz o que quer de sua vida, não querendo andar segundo o Espírito, mas segundo a carne, não abrindo mão de paixões desenfreadas, de bebedeiras, de prostituição, fazendo aquilo que bem entende da sua vida. Ou seja, estamos em uma sociedade que muitas vezes busca andar segundo a carne, busca andar segundo a vontade própria, destruindo esse relacionamento de amor e de salvação. Perceba que nesse relacionamento, o Espírito de Deus quer que nós andemos por caminhos íntegros, retos, fazendo aquilo que é correto diante de Deus. E nessa busca desenfreada pela felicidade, fazendo aquilo que muitas vezes nós queremos segundo a nossa carne, pode gerar angústias, pode gerar decepções na nossa vida, muitas aflições, pessoas aflitas, sem saber o que fazer de sua vida, pode estar sendo gerada por essa busca desenfreada dessa felicidade segundo a carne. Mas o que fazer? Como se libertar de tudo isso? Será que existe solução para mim? Eu que sou pecador? Será que existe um caminho que eu possa buscar para que eu possa me libertar e experimentar essa agradável vontade de Deus na minha vida? Eu quero dizer para você que existe sim. Deus nos deixou a palavra de Deus para que nós possamos nos relacionar com Ele. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos conversando, nós estamos Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco através da sua palavra. Mais uma revelação de Deus para a nossa vida. Então é preciso buscar a ler a palavra de Deus. É preciso aceitar a Bíblia como um instrumento de fé, de regra e de prática na nossa vida. Você sabia que foi lendo a Bíblia que o professor de retórica e filósofo Agostinho, que muito se afligia
pela sua vida desregrada. Foi lendo a Bíblia em Romanos 13:13 que ele foi confrontado com o seu próprio problema do mal. Agostinho, que era uma pessoa devassa, cheio de bebedeiras, de prostituição, logo entendeu o seu problema, logo entendeu sua aflição, pois o próprio Agostinho, em uma visita a um amigo em Milão chamado Alípio, estava tão angustiado naquele momento em que teve que sair da sala de seu amigo e sentar embaixo de uma figueira. E logo sentado ali, ele percebeu o menino do vizinho cantarolando: pega e lê, pega e lê. Agostinho então toma a epístola de Paulo aos Romanos 13:13 e é confrontado com o seu próprio problema. Então logo Agostinho se converte. Martim Lutero, reformador da igreja, era um indivíduo perturbado pela culpa do pecado. Ele, como professor de teologia em Wittenberg, foi levado à leitura da palavra de Deus e logo percebeu o sentido da justificação pela fé. Lendo Romanos 1:7, o justo vive pela fé, e foi responsável por desencadear uma das principais reformas da igreja cristã. Foi lendo a Bíblia que John Wesley, um grande teólogo cristão, fundador da igreja metodista, encontrou em Romanos capítulo 6 e 8 a justificação para a santidade em sua vida. Ou seja, ele entendeu que o velho homem morreu junto com Cristo, foi crucificado junto com Cristo e que agora nós precisamos deixar a prática do pecado. Logo percebemos na Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, que esse amor incondicional nos une a Cristo Jesus e que nada nos separará do amor de Cristo. Foi lendo a Bíblia que essas pessoas deixaram suas angústias, deixaram a culpa do pecado e entendeu que Cristo morreu por nós e nos justificou diante de Deus nosso Pai. Exemplo dessas pessoas e muitas outras pessoas, podemos perceber que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de deixar a prática do pecado, de passar a ler a palavra de Deus, aceitar Cristo como suficiente Salvador de nossas vidas, para que nós não soframos a condenação eterna. Ainda dá tempo de experimentar esse amor incondicional, que desde o princípio quer se relacionar dia após dia com sua criatura. Ainda dá tempo de deixar de satisfazer nossas vontades, a vontade da carne. Ainda dá tempo de voltarmos para Cristo. Que esta palavra possa transbordar no seu coração nesta manhã. Que você possa ler mais a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a experimentar essa revelação de Deus na nossa vida. Que você possa ter um bom dia e que Deus nos abençoe.